Boa noite a todos. Estamos começando o programa Dicas e Reflexões, onde a nossa terapia reflexiva vem abrangendo mais e mais o espaço do nosso coração, aqui na telinha da Web TV, Espaço Jorge Guedes. E eu, Maria Anita Guedes, convido a todos para participarem comigo nesta terapia. Sejam todos bem-vindos, onde as reflexões e as dicas imperam completamente no nosso programa, porque é de todos nós. E vamos dar início, então, às nossas reflexões. A vida se propaga em ondas circulares e estas se espalham sem limites de espaço. Não é à toa que o nosso belo planeta é uma esfera com cores e contrastes incomparáveis. As ondas emitidas pela Web TV Espaço Jorge Guedes, em cada emissão do programa Dicas e Reflexões, traz a possibilidade de encontrarmos beleza em cada reflexão. Portanto, se refletirmos logo de imediato, saberemos que existimos. Nada é impossível. Absolutamente nada. A diferença entre o provável e o improvável é a determinação que cada um de nós investe para alcançar o pretendido. Creio que muitos amigos e amigas já viveram situações onde a possibilidade de surgir uma luz oferecendo uma solução parecia ser a coisa mais improvável. No entanto, aconteceu. Então, o improvável pode ser o mais provável. Fica difícil interpretar certas experiências onde o improvável surge muitas vezes como milagres. Inclusive, nestas situações nada incomuns. Muitos indivíduos, motivados pela alegria, satisfação e impulsividade, até atribuem o bem que estão recebendo como ação milagrosa e não avaliada. Geralmente, as pessoas têm um fraco, ou seja, uma tendência de anularem inconscientemente a própria capacidade de apresentar soluções, por introduzirem na mente somente a dimensão e complexidade dos problemas que vivem. Isso é no geral. Ter vida com qualidade requer disciplina, determinação e, acima de tudo, enterrar os medos que eles atrofiam e compactam a mente, deixando-o atordoado, fazendo vigorar unicamente as inquietas sensações de perdas e constrangimentos. Enterrar os medos não significa amontoá-los num compartimento qualquer da mente, em conflito, e sim eliminá-los, substituí-los por uma luz interna, direcioná-la em todas as direções. Os medos inseridos na mente do homem tornam-o estreito no raciocínio lógico, levando-o a pensar na sobrevivência e a esquecer a urgência e necessária modificação existencial.
E para alterar o conceito de existência, todos os homens precisam entender que sobreviver o reduz e o classifica na condição de sub-humano. Portanto, tonificar os princípios básicos do que se entende por qualidade de vida minimamente sustentável e desejável é a prioridade máxima de qualquer indivíduo consciente quanto ao valor inestimável da própria vida. Reflita. Vamos refletir. Quando a nossa presença não nos basta, devemos entender este sintoma como um indicador de que a nossa estima está gravemente danificada? Dicas e reflexões volta dentro de instantes. Voltamos com as nossas reflexões. Realmente, quando está gravemente danificada, não podemos constituir pensamentos lógicos. E uma dica: quando procuramos recursos extras para nos sentirmos fortes e romper com os subprodutos dos nossos transtornos, tudo o que estamos fazendo é agitando os sentimentos contaminados. O provável pode ter muitas faces, algumas aparentemente definidas. Porém, o universo das situações consideradas pré-definidas podem nos provocar decepções por idealizarmos cenários tensos ou convulsivos. Somos o resultado de uma soma inimaginável de emoções e sensações que circulam em nossa mente. Nos prendemos nas pretensões fugazes, nos obscuros submundos que evitamos conhecer. Estes submundos também fazem parte da soma que nos coloca em rota de colisão com a ideia impetrada na mente, que são as causas consideradas impossíveis. Nem sempre a relação corpo e alma estão em sintonia. Pressentimos que o desejado é possível e a alma insistentemente confirma. Porém, o corpo, mergulhado na letargia, torna as possibilidades em acontecimentos deformados. Mais e mais reflexões. Porque as deformações do que pretendemos está vinculado à paralisação temporária dos nossos conhecimentos espirituais adquiridos na pluralidade das vidas. A preguiça é uma arma letal e transforma o possível em impossível, sem que venhamos a empregar o mínimo de energia. Como homens conscientes, devemos entender o ciclo infindável do conhecimento e como tudo à nossa volta viaja acima da velocidade da luz. Para alcançar este nível de consciência, basta entender que tudo
tudo que aprendemos hoje, amanhã, se torna obsoleto. Portanto, devemos ter mais atenção. Do que podemos entender ou aceitar como impossível, é a condição que a maioria dos homens se submetem espontaneamente, que é acreditar que tudo sabem ou tudo entendem. Os movimentos que expressamos normalmente são impulsivos. Desejamos obter ou aprender tudo sem grandes aprofundamentos. A condição de rasos e largos nos conduzem à decadência, deixando-nos aleijados no contínuo processo evolutivo. E viver numa expectativa. Na expectativa, sem esboçar o menor movimento para concretizar os nossos objetivos, deixa-nos à margem da ignorância, pois não há sabedoria sem paciência. Pode parecer brincadeira, mas a maioria das pessoas da humanidade e das depressões que são acometidas e vividas pelo homem estão fortemente ligadas à presunção, por esquecer que não somos o tudo, e sim uma minúscula parcela no todo. Não avaliamos a nossa evolução a nível de integridade. Rejeitamos a adoção da escala de valores e regredimos por acreditar no improvável oportuno. A nossa geografia mental é extremamente acidentada. E devido a isto, que sofremos com as dificuldades de nos auto-encontrar nos escuros subterrâneos emocionais. Nascemos com o propósito de sermos guerreiros. Trazemos na mente as causas a enfrentar. Porém, em requinte estratégico, preferimos ser simples observadores. A cada passo que damos, independente da direção, sempre haverá algo se concretizando. Por optar pela cegueira e surdez, vivemos no lamento da monotonia existencial. Dicas e reflexões volta dentro de instantes. Quando nos lançamos na monotonia existencial, é cruel para nós mesmos. Portanto, não vamos viver neste lamento da monotonia. Nada deixa de avançar, nada. Quando sentimos esta sensação nos invadir, é porque nós mesmos forçamos a estagnação nos acorrentar. E a consciência irredutível apresentar-se-á em forma de angústia
e aflições. Somos seres de beleza incomparável, mas fazemos questão de apresentar o lado escuro do nosso eu interno. E assim, avançamos, somando nossos medos e nos decorando com as espessas vestes da fragilidade irracional. A maturidade mental nos obriga a andar devagar. Só assim teremos condições de acionar os sensores instalados em forma de sentidos. Para ser um bom observador, não precisamos nos render à passividade. Você está aqui, portanto, escreva a sua história, sem evidenciar excessivamente as prováveis qualidades. Evite se subtrair, evidenciando as fragilidades convenientes. Ninguém é forte ou fraco. Somos apenas homens no caminho da ascensão ética. Todos somos dotados de um talento. E para esculpir a dignidade, basta ativar a determinação. E quem afirma ser difícil talhar a dignidade com perfeição, está correto. A definição, como toda obra de arte, sempre necessitará de um retoque final. A intolerância e o alto preconceito são ferramentas inadequadas para começar o trabalho da transformação. Lembre-se, por mais imperfeitos que venhamos a nos considerar, a possibilidade do engano é sempre provável. A perfeição ou imperfeição segue uma regra incontestável no universo das mudanças constantes. E esta regra diz que tudo foi, é e será relativo. Nas tortuosas vielas apertadas do comodismo, os que acreditam no improvável padecem pela própria rejeição. Muitos indivíduos se valem do carisma, da beleza física, da falsidade, da conspiração e bajulação para conquistarem os objetivos que julgam prováveis. Mas, no decorrer da caminhada, estes objetivos tornam-se fardos pesados devido à mediocridade. Sufocam o potencial natural de que são dotados. Quem se dedica a bloquear a própria evolução, infelizmente, nada obterá além de uma medíocre, longa, vazia e sem sentido algum. Está no gene do homem a necessidade de grandes conquistas. Mas, nesta genética indefinida, provavelmente o próprio homem atrofiou os alelos da autoconquista. A necessidade de sentir
e viver a felicidade está no DNA dos indivíduos que alcançaram consciência de que a cada dia sofremos grandes mutações. Muitos indivíduos, provavelmente mal informados, acreditam fielmente que podem transmutar o que obrigatoriamente devem realizar aqui e agora. Se escondem furtivamente atrás do impossível e cinicamente justificam estar usando o livre-arbítrio. Com o tempo, e isto se não estiverem entorpecidos pelos devaneios, provavelmente descobrirão de maneira abrupta que o livre-arbítrio é um holograma para enganar e manter os tolos escravizados. A liberdade de escolha é um direito do homem, desde que não venha a ferir os princípios do seu semelhante. A maior parte das desavenças, mágoas e relacionamentos cortados apresentam cicatrizes profundas, provocadas pela invasão de privacidade. Os homens, quando não têm nada para ocuparem o valioso tempo e espaço que ocupam na vida, se dedicam a invadir os princípios éticos do semelhante. Esta atitude, por maior que venha a ser a ligação entre o invasor e o invadido, sempre será a mola propulsora que poderão despertar tendências, medos e sentimentos negativos que estavam adormecidos. Dicas e reflexões voltam dentro de instantes. As tendências adormecidas é um risco a que a humanidade pode estar se dando e não é bom, porque os adormecidos acordam e pode não ser uma boa causa. As certezas excessivas são armadilhas que nós mesmos instalamos no subconsciente. E quando a situação em questão dá menos certo, o primeiro elemento a ser atingido é a estima. E uma vez a estima ferida, todos os projetos estabelecidos para o futuro são considerados como prováveis fracassos. O improvável tem muitos aspectos negativos, mas somente para os olhos dos indivíduos que já estabeleceram as perdas como parte fundamental no seu cotidiano. O improvável, quando bem analisado, descobriremos uma gama de vantagens imensurável. O improvável
passa a ter uma conotação negativa quando dimensionamos a ansiedade, que velozmente desintegrará o nosso sistema nervoso central, modificando os nossos pensamentos regulares e os transformando em ideias fixas e obsessivas. Deus criou a liberdade. O diabo, invejoso, criou o livre arbítrio. E o homem desinformado, adotou como filosofia de vida. Portanto, ideias fixas alteram a nossa fisiologia e metabolismo, provocando sintomas de doenças degenerativas. Como bem sabemos, somos o que pensamos. E mesmo tentando evitar, expressamos em intensidade maior todos os pensamentos em forma de atitudes incompreendidas até por nós mesmos. Os variados e expressivos níveis emocionais, quando mal conduzidos, levam-nos a gerar distúrbios de toda ordem e aprisionam-nos aos exaustivos conflitos internos. Vivemos em mundos interligados. O consciente, o subconsciente e o inconsciente. E todos atuam simultaneamente nos descontroles emocionais, dimensionando o possível e hiperdimensionando o que julgamos ser possível. Estes estágios são os agentes que absorvem as informações cotidianas e, quando mal interpretadas, dimensionam a ansiedade, a angústia, ativam as depressões e, inexplicavelmente, nos condicionamos à estagnação. Começar a estreitar a visão mental e reduzir o horizonte da sanidade pode acontecer com qualquer indivíduo, principalmente com aqueles que já trazem da infância, uma carga de informações negativas além do suportável. Quando digo além do suportável, estou me referindo aos maus tratos psicológicos que o indivíduo foi submetido e sem qualquer mecanismo para se defender. Absorveu na totalidade todos os ataques direcionados a ele, como também os que foram direcionados a outros indivíduos. É devido a este tipo de situação que as estimas da grande massa caem a -0. Tornem-se impotentes, não conseguem reagir às dificuldades. Simples dificuldades. E tudo ganha dimensões imensuráveis na mente. Os cenários das satisfações ou insatisfações são o começo do desvio da personalidade e, na sequência, na disputa do protagonismo, entra a fragmentada identidade
e a invisível ética. Neste cenário, o amor próprio é simples dublê. Não existem indivíduos totalmente fortes emocionalmente. O que vemos, muitas vezes, até pode causar inveja. São fachadas, mostrando uma segurança e equilíbrio em corda bamba. Todos nós somos fortes candidatos a momentos de fragilidades, porém, também reunimos forças para reagirmos a partir do momento que nos conscientizamos que na vida nada, absolutamente nada, se perde. Tudo se transforma em valiosos aprendizados. Não existe o impossível. Todas as grandes descobertas que contribuem para o desenvolvimento da humanidade seriam obras de ficção. Entretanto, todos os dias, alguém apresenta ideias brilhantes, embora que para muitos sejam consideradas como ficção. A impossibilidade é uma via de duas mãos. Enquanto alguns sequer pensam na mínima possibilidade, outros avançam destemidamente atrás de respostas e concretizações. O elemento medo está sempre presente, mas sob forte controle dos que entendem que a determinação é o começo, meio e fim de qualquer desafio. Não precisamos ser gênios para projetar como realidade as nossas ambições. Tudo o que necessitamos é acreditar em nosso potencial de realização. O impossível torna-se uma fatalidade quando agimos impulsionados pelo ego. Independente da dimensão do projeto a ser concretizado, o fundamental é ativar o bom senso. Controlar os impulsos emocionais que podem nos tornar evasivos é um dever. E expressar as nossas emoções organizadas é uma obrigação. Dicas e reflexões, volta já. Não adianta culpar a sociedade pelo desajuste ético e moral reinante. As mentes equilibradas sutilmente tentam encontrar minúsculas frestas para, aos poucos, introduzirem novas ideias e recursos, para que as transformações se façam luz gradualmente. Quem perde tempo em alimentar a ideia do impossível é desconhecedor da magnitude
da própria essência. Dizem alguns sábios que entre o céu e a terra existem mais mistérios que a nossa vã filosofia possa imaginar. Na verdade, entre os mistérios e as vãs filosofias, o que existe é a visível falta de capacidade de, ao menos, vislumbrar a complexa construção do universo, onde estamos inseridos como simples e lentos operários. O nosso universo interno deveria estar sob o nosso controle. No entanto, provavelmente, por pensarmos ser impossível, permitimos que a desordem obsessiva nos governe e, como marionetes, avançamos com gestos e atitudes degenerativas. Nos refugiamos sob o teto da melancolia e dos queixumes. Não ousamos enfrentar o que parcialmente conhecemos. E como conquistadores primitivos, acreditamos ser possível invadir o universo dos nossos semelhantes. A nossa mente bélica, maldosa, nociva e destrutiva só destrói a nós mesmos. Nobres amigos, não percam tempo em classificar oportunidades como possíveis ou impossíveis. Os valores pessoais são imprecisos e o maior investimento que podemos realizar sem o risco de perda são os valores éticos na construção da nossa identidade. A ética, a identidade, a sensatez, o amor próprio e a honradez nos qualificam como seres humanos em constante evolução. A evolução terrena é valiosa, porém, a evolução da nossa mente é joia de valor inestimável para o universo de luz. Portanto, as reflexões é um fator fundamental para nós mesmos. E aqui ficamos, nobres amigos, dicas e reflexões por hoje. Fica aqui e aproveito para convidá-los mais uma vez para conhecer a programação da nossa Web TV, Espaço Jorge Guedes, onde estarei toda segunda-feira com o programa Espaço do Poeta e na quarta com as nossas dicas e reflexões. E também na nossa web rádio Espaço Jorge Guedes, onde todas as terças estarei no Espaço do Poeta. E nas quintas apresento o programa Por que Existo? Agradeço a todos uma noite de paz e serenidade. De imediato, saberemos
que existimos. Nada é impossível. Absolutamente nada. A diferença entre o provável e o improvável é a determinação que cada um de nós investe para alcançar o pretendido. Creio que muitos amigos e amigas já viveram situações onde a possibilidade de surgir uma luz oferecendo uma solução parecia ser a coisa mais improvável. No entanto, aconteceu. Então, o improvável pode ser o mais provável. Fica difícil. Boa noite a todos. Estamos começando o programa Dicas e Reflexões, onde a nossa terapia reflexiva vem abrangendo mais e mais o espaço do nosso coração, aqui na telinha da Web TV, Espaço Jorge Guedes. E eu, Maria Anita Guedes, convido a todos para participarem comigo nesta terapia. Sejam todos bem-vindos, onde as reflexões e as dicas imperam completamente no nossa complexidade dos problemas que vivem. Isso é no geral. Ter vida com qualidade requer disciplina, determinação e, acima de tudo, enterrar os medos que eles atrofiam e compactam a mente, deixando-o atordoado, fazendo vigorar unicamente as inquietas sensações de perdas e constrangimentos. Enterrar os medos não significa amontoá-los num compartimento qualquer da mente, em conflito, e sim eliminá-los, substituí-los por uma luz interna. No nosso programa, porque é de todos nós. E vamos dar início então às nossas reflexões. A vida se propaga em ondas circulares e estas se espalham sem limites de espaço. Não é à toa que o nosso belo planeta é uma esfera com cores e contrastes incomparáveis. As ondas emitidas pela Web TV Espaço Jorge Guedes, em cada emissão do programa Dicas e Reflexões, traz a possibilidade de encontrarmos beleza em cada reflexão. Portanto, se refletimos, logo interpretar certas experiências, onde o improvável surge muitas vezes como milagres. Inclusive, nestas situações nada incomuns. Muitos indivíduos, motivados pela alegria, satisfação e impulsividade, até atribuem o bem que estão recebendo como ação milagrosa e não avaliada. Geralmente, as pessoas têm um fraco, ou seja, uma tendência de anularem inconscientemente a própria capacidade de apresentar soluções, por introduzirem na mente somente a dimensão e complexidade